Olá, gente, boa noite. Hoje eu vou fazer alguns comentários sobre os aspectos econômicos da sustentabilidade, dando continuidade ao nosso estudo sobre a multidimensionalidade da sustentabilidade. Então, assim, de novo usando o mesmo recurso didático-pedagógico, sempre comparando o paradigma insustentável e o paradigma da sustentabilidade. Então, recordando o conceito de sustentabilidade, dentro do paradigma insustentável, é óbvio que não vai existir um conceito. Esse conceito estará sempre associado ao paradigma da sustentabilidade, por óbvio, né, gente? Bom, então, do ponto de vista jurídico, porque nós vamos aqui apresentando junto com os aspectos econômicos, os aspectos jurídicos, a ancoragem jurídica desses aspectos da sustentabilidade. Afinal de contas, esse também é um aspecto que vem junto com cada um dos outros aspectos, tanto os aspectos éticos, ambientais, sociais, econômicos, que trataremos hoje, e o jurídico é o cimento, é a amarração disso tudo. Então, o aspecto econômico, ele estará ancorado aqui, ó, no artigo 170 da Constituição. É o local em que se discute e que são apresentados os princípios que devem nortear a economia. Uma economia orientada para o desenvolvimento sustentável. Então, não se trata, desde o artigo da Constituição, de pensar a economia como crescimento pelo crescimento, que é o que predomina no paradigma da insustentabilidade. A concepção de economia é uma concepção centrada e orientada pelo e para o crescimento em si mesmo. Aqui é diferente, trata-se de um crescimento que avança conceitualmente para a ideia de desenvolvimento. Tá? Então, é mais larga, é um conceito mais largo, muito mais acolhedor da complexidade da vida do que o conceito que predomina aqui. Então, assim, do ponto de vista da insustentabilidade, do paradigma da insustentabilidade, o econômico ele é sempre tomado como o mais importante. É o aspecto que é considerado o central para o paradigma da insustentabilidade, mas não de uma economia solidária, de uma economia das trocas. Não. É uma economia da competição, da acumulação, é isso. Por isso que é caracterizado como insustentabilidade. A principal expressão dessa economia, desse aspecto econômico, é na economia globalizada, porque uma economia globalizada destrói
o tecido social de setores e grupos humanos que estão colocados à margem ou às margens desse próprio sistema. São os grupos que não conseguem acesso, não conseguem ou conseguem apenas sobreviver de forma muito precária dentro desse paradigma. Então, alguns dados, eu separei alguns dados só para comprovar isso, que não é apenas um discurso. Toda essa argumentação, ela se ancora em dados de realidade. Então, vamos lá. Dados de 1990. É importante ter presente, porque depois eu vou apresentar dados de 2017, para ver se houve alguma mudança para melhor nesse sentido. Então, os dados de 1990, existiam 40 mil multinacionais, com 250 filiais no mundo, espalhados pelo mundo. E essas 40 mil multinacionais, são as grandes corporações, elas acumulavam em torno de 5 bilhões por ano, equivalente a mais do que as exportações mundiais. Então, vejam, 40 mil multinacionais espalhadas pelo mundo, elas conseguiam gerar e concentrar, acumular mais de 5 bilhões de dólares ao ano. E esse valor supera as exportações mundiais à época. Também equivalia a 2/3 do comércio internacional, e toda essa comercialização ocorria entre essas próprias empresas. Então, um jogo de compadre, entre eles mesmo, um processo de acumulação entre eles, representando 1/3 dos ativos do mundo, 1/3, 1/4 do produto nacional bruto mundial, tudo aquelas empresas, as 40 mil empresas, e geram apenas 5% de empregos, porque são empresas modernas, muito tecnologicamente avançadas, então elas não precisam empregar muita gente, empregam pouquíssima gente para comporem um núcleo da própria empresa. Os investimentos deles, entre eles, entre os países, porque elas estão localizadas, a maioria nesses países aí, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha. E naquele momento existiam 30% da população ativa estavam desempregadas, 820 milhões de pessoas. De 1980 até, a pergunta que nós fazemos é essa, da década de 80 do século XX até 2017, o que foi transformado, o que mudou? Bom, os super ricos ficaram com 82% da riqueza gerada no mundo em 2017. Cerca de 7 milhões de pessoas que compõem o grupo dos 1% mais ricos do mundo ficaram com 82% toda a riqueza global gerada em 2017. Os anos anteriores não foram muito diferentes, porque manteve essa média. Então, vamos repetir. 7 milhões de pessoas, que equivale a 1% da população mundial, acumularam 82% de toda a riqueza global do ano. Isso vem se reproduzindo, os dados recentes repetem.
A metade mais o contraponto. A metade mais pobre da população mundial, 3,7 bilhões de pessoas, não ganhou nada. Recompensem o trabalho, não a riqueza. Esse é o discurso. A recomendação seria essa. Da década também. Em março de 2016 e março de 2017, ou seja, num ano, o mundo ganhou um novo bilionário a cada 2 dias, e o grupo somou 2.043 pessoas. São as pessoas mais ricas do mundo, ou famílias. Em 2017, a riqueza dessa elite global aumentou 762 bilhões, quantia suficiente para acabar com a pobreza extrema mais de 7 vezes. Enquanto isso, a metade mais pobre da população mundial vive com renda diária entre 2 a 10 dólares. 2/3 da riqueza dos bilionários derivam de heranças. Os rendimentos, de onde que vêm? Eles são monopolizados de vantagens adquiridas por meio de relações com os governos, aquela história de toma lá da cá, isso aí é. Quer dizer, 1%, mas ficou com 27% do crescimento da renda global. No mesmo período, a metade mais pobre do mundo ficou com 13%. Em 2016, só 8 bilionários detinham renda equivalente à metade mais pobre do mundo. 8 bilionários. Então, veja, 8 pessoas acumulam metade da riqueza da parte pobre do mundo. Em 2017, uma concentração maior ocorreu no topo, em um aperto mais intenso. 42 bilionários concentram a mesma quantidade de dinheiro da metade mais pobre da população. Com relação às vacinas, a riqueza combinada desses novos super ricos é suficiente para vacinar a população de todos os países mais pobres do mundo. Os 9 novos bilionários do mundo têm juntos uma riqueza de 19 bilhões, suficiente para vacinar totalmente as populações de países mais pobres. Os 9 bilionários têm uma riqueza. Enquanto isso, esses países receberam apenas 0,2% de suprimento global de vacinas, devido à falta de doses distribuídas. Aqui os nomes, os 9 principais bilionários, notem que dos 9 só tem uma mulher. A concentração é masculina também. Países mais ricos, como o Reino Unido, continuam a bloquear a proposta. Colocando o interesse das farmacêuticas acima do que é melhor para o mundo. A Itália que recebe os Estados Unidos, o patrimônio somado das 3 pessoas mais ricas vale a metade da população mais pobre, cerca de 160 milhões. Então, 3 pessoas equivale a tem acumulado 160 milhões de dólares.
Quer dizer, 3 pessoas recebem o equivalente ao que a 160 milhões. É uma conta meio estranha. E no Brasil, os 5 maiores bilionários possuem menos que a metade de baixo da pirâmide econômica, que é mais ou menos da metade, mais da metade da população. 5 pessoas. Que conclusão a gente chega? Que a produção de riqueza, ela traz junto como aspecto sombrio dessa produção a reprodução da pobreza. A economia global, que é financeira, tecnologia digitais, reprodução da pobreza, precarização, desigualdade, marginalização de serviços. Então, é com a economia global, que é financeira, que opera pelas tecnologias digitais, acentua a reprodução da pobreza e o ponto final é que se produz esses inservíveis, pessoas que não conseguem se encaixar nesse sistema hegemônico, não arranja emprego, não consegue, enfim, vive à deriva. Então, a economia financeira, em torno de 12 trilhões ao dia, 83% maior que o comércio mundial. O desafio, pensar o crescimento econômico orientado na direção de um desenvolvimento integral. Aí voltamos para o artigo, a parte jurídica mesmo, sobre o artigo 170 da Constituição. Fundada na ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na vida digna, conforme a justiça social. Ela obedece à defesa do consumidor, que está no parágrafo 5º. Defesa do meio ambiente, inclusive, mediante tratamento diferenciado conforme o impacto, redução das desigualdades regionais. E depois vem as potencialidades, alguns aspectos fundantes de uma economia solidária, aqui, porque a economia aqui é uma economia solidária. Arranjos locais, tudo local, economia local, proteção aos pequenos e microempreendedores, proteção à mão de obra e trabalhador local. E as referências. E é isso que eu teria para falar hoje, gente. Boa noite, até a próxima.